Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Pocket Podcast da Audiflow e estamos aqui hoje com a Suelen, que é a nossa coordenadora financeira. Está aqui hoje para colaborar também. Ela tem várias perguntas aqui para fazer hoje para o nosso convidado. O Marcos, ele é diretor de negócios florestais e especialista em certificação florestal. Prazer. Obrigada por ter vindo. A gente está aqui hoje para fazer algumas perguntas. Sempre tem algumas pessoas que vêm, às vezes, nos comentários, fazer perguntas, quer esclarecimentos. Algo que a gente percebeu também que tem muitos estudantes também da área florestal, da área agronômica também, que vêm fazer algumas perguntas. E a gente vai esclarecer, ter aqui uma conversa bem aberta, bem informal, mas para tirar dúvidas, curiosidades e tudo aquilo, todas as experiências aí que vocês têm já tanto com EUDR quanto com FSC. Então a gente vai fazer todos esses comentários aqui e vocês também estão abertos para participar, ok? Então, Marcos, a gente queria, que você esclarecesse um pouco para a gente por que surgiu essa regulamentação na União Europeia, Qual foi o principal motivo que surgiu essa regulamentação? Legal, Su. A EUDR é um assunto que vem sendo tratado nesse último ano e que cada vez mais a gente vai ouvir falar dessa sigla. Então, a EUDR é uma regulamentação da União Europeia sobre desmatamento, ou degradação florestal. Então, é a EU de União Europeia Deforestation Regulation. Ela é uma legislação que surge dentro de um arcabouço da União Europeia chamado Green Deal, que é um grande acordo verde feito pela União Europeia, onde busca-se melhores práticas relacionadas a diversos temas socioambientais. Então, o pano de fundo dessa regulamentação tem a ver com mudança climática, com desmatamento. O não desmatamento é por quê? É para evitar emissões que causam, no fim do dia, o aquecimento global. Então, o pano de fundo é esse, dentro desse âmbito de várias regulamentações que já vieram e que ainda estão por vir. Então, a União Europeia já tinha a EUTR para madeira, que o setor já conhece bastante. Acho que é desde 2010 ou 2011. Veio agora a EUDR, está por vir outras legislações relacionadas a emissões mesmo, a quantificação de carbono e depois a responsabilidade social das empresas, direitos humanos, etc. E tudo isso vem nessa linha de que as empresas e as organizações europeias não contribuam com o desmatamento, ou não contribuam com a degradação do trabalho, enfim, com ilegalidades mundo afora. Então, o contexto é esse. Legal. Então, você já explicou ali para a gente certinho o que é o EUDR. E quais os requisitos que devem ser cumpridos nessa regulamentação do EUDR? Basicamente, são duas coisas. Uma é legalidade, então é cumprir as leis no país de origem. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a lei ela vai ser aplicada para as organizações europeias que estão lá importando materiais. Só que, por questões de mercado, as empresas brasileiras vão ser impactadas por questões comerciais. Então, se você quer fornecer para uma empresa na Europa, ou se o seu cliente vai fornecer para uma empresa na Europa, você faz parte dessa cadeia e vai ser afetado de alguma forma. Então, uma coisa é garantir legalidade no país de origem. Então, a lei ela vai trazer algumas categorias de leis, como, por exemplo, lei fundiária, lei trabalhista, lei ambiental. Então, uma regra é cumpra essas leis no país de origem. E a outra regra é que não tenha desmatamento ou degradação florestal após 2020. Então, essas são as duas grandes garantias que essa regulamentação vai tentar trazer para o mercado. E, para além disso, o que é importante a gente falar, que quem cumpre é a empresa europeia que vai estar comprando essa madeira do Brasil, por exemplo. E, por sua vez, esse importador ele vai ter que executar o que se chama de due diligence,
que é uma devida verificação, uma tradução mais livre, né, mas que é checar a origem dessa matéria-prima, né, os riscos que existem de contrariar essa regulamentação, portanto, os riscos de que ela tenha alguma não conformidade legal, né, ou os riscos que ela tem de vir de uma área desmatada depois de 2020. Né? E aí a organização europeia ela vai ter que demonstrar para o órgão fiscalizador do país dela, né, que ela fez essa due diligence, que ela verificou esse risco, viu a origem, né, verificou o risco e tomou medidas para mitigar ou para reduzir esse risco. Né? E aí quando ela for colocar o produto no mercado europeu, ela vai precisar assinar uma declaração de que ela fez tudo isso e junto com essa declaração, e aí tem um grande obstáculo prático, né, ela vai ter que apresentar os polígonos de origem. Né? E aí vai ter uma dificuldade até técnica, né, para se fazer esse tipo de transferência de informação. E essa transferência de informação como que seria? Quem está produzindo precisa comprovar com que tipo de documento ou que informação que ele tem que demonstrar para comprovar a origem dessa madeira? A origem, a lei ela não vai trazer uma metodologia a ser seguida, né? Mas ela vai exigir que na due diligence você verifique a origem. Né? E aí cada empresa vai fazer do seu jeito. Né? No fim das contas, a empresa brasileira ela vai ter que se comprometer a abrir essa informação, né, para o cliente europeu. Né? Então ele vai precisar fornecer nome de fornecedor, endereço e o polígono da área. Né? Então tem até uma facilidade para pequenas áreas, de até 4 hectares pode ser só um ponto, né, georreferenciado, mas para áreas acima de 4 hectares precisa ser um polígono, né, georreferenciado, então aquele shapezinho, né, a gente ainda não sabe se vai ser um shapefile, um KML, igual que a gente abre no Google Earth, né, qual o formato que isso vai ser mandado, já tem uma padronização sendo construída para isso, mas a União Europeia ela deve desenvolver um sistema para receber essas informações e conseguir processá-las. Porque imaginem que o mundo inteiro mandando né, shapes, né, do mundo inteiro. Se a gente pegar as grandes empresas de painel, de celulose, de papel, eles têm centenas, né, de polígonos de origem. Então é um grande banco de dados que depois a gente ainda não sabe como que vai ser analisado. Né, mas a ideia da regulamentação é que se olhe se teve desmatamento nesse shape depois de 2020. Né? E aí faz essa cobrança e pode ter consequências severas para o importador se, né, porventura, ele falou que não tinha desmatamento e lá na frente descobrir que teve. Né? Então tem apreensão de carga, comunicação aos clientes, né? uma penalização reputacional, né, de você ter que comunicar para o seu cliente que você fez uma coisa errada. E até multa e até cadeia. Mas né, daí para o europeu. Mas aí quem paga essa multa e quem é penalizado é quem está adquirindo essa madeira. O que a norma não, né? A regulamentação chama de operador. Operador é o importador, é quem está colocando o produto para dentro do mercado europeu. Entendi. Né? Então ele vai ser uma empresa que está passando o produto pela alfândega, vamos dizer assim, o responsável pelo produto. Então se é uma trader europeia que compra madeira do Brasil, essa trader que vai ser a responsável legal. Ela que tem que cumprir a lei europeia. Né? Ela que está sediada na Europa, ela que cumpre a lei lá. Então, em 2022, né, entrou o EUTR e em junho de 2023 teve a atualização para a EUDR, né? Que acho que tem até dezembro agora desse ano para o pessoal se adequar totalmente aí nessa nova regulamentação, né? Qual a principal diferença entre o EUTR e o EUDR? A EUTR, eu acho que ela é de 2010 ou 2011, ela era específica, era a Euro Timber Regulation, né? Então uma regulamentação específica para madeira. Então o setor madeireiro já está acostumado, né, a ter que provar que não é ilegal, né? Tem uma inversão de valores, né, no setor madeireiro, onde quem faz certo tem que mostrar que faz certo, né? Essa legislação ela exigia já essa parte de legalidade. Sobre isso não mudou nada. Então já existia essa ferramenta de due diligence, né, onde o importador tinha que fazer uma due diligence e demonstrar que no país de origem a madeira cumpria as leis aplicáveis, né, ambiental, social, trabalhista, segurança do trabalhador, etc.
tem duas grandes mudanças, né, com a EUDR, né, de desmatamento. Uma é essa questão do desmatamento propriamente dito. Então, estabeleceu-se uma linha de corte que é dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020. O que foi desmatado antes disso, né, tá ok, né, áreas desmatadas antes disso estão ok, porém áreas desmatadas depois disso não poderão, né, fornecer matérias-primas e produtos para a União Europeia. Então, a EUTR não falava de desmatamento. Claro, se fosse um desmatamento ilegal, haveria um problema, né? Mas no Brasil a gente tem desmatamento legal, né? Da parte que não faz parte da reserva legal. No bioma amazônico, por exemplo, você pode desmatar legalmente 20% da área e isso pode virar madeira legal, né? Inclusive. Claro que tem um processo de licenciamento para isso. Essa madeira, até então, poderia ir para a União Europeia e passaria pelo Eurotimber sem problemas, né? Agora, com a EUDR, essa madeira não pode mais ir para a União Europeia. Então, é uma barreira de mercado mesmo, né, que vai olhar para isso. Então, uma grande mudança, né, da EUDR sobre a EUTR é o assunto desmatamento, que até então não fazia parte, né, mesmo o desmatamento legal. E a outra questão é o escopo, né? Então, a EUTR era só para a madeira, enquanto que a EUDR ela vale para 7 commodities. Então, para além da madeira, tem carne, né, bovina, tem soja, palma, né, óleo de palma, por exemplo, borracha, cacau e tem mais café, exatamente. Então, também teve essa expansão de escopo, né? Então, hoje já são essas 7 commodities que, ao entrar na União Europeia, vão precisar passar, né, por essa due diligence e demonstrar que não vem de áreas convertidas depois de 2020. Tem uma questão bastante importante de ser discutida e que a gente não tem visto discussões do setor sobre isso ainda, que é o conceito de desmatamento. Na verdade, é o conceito de floresta. O Brasil é um país bastante competitivo no setor de florestas plantadas, né, por conta do clima, os ciclos, né, de rotação do eucalipto e do pinus no Brasil, eles são mais competitivos do que em qualquer lugar do mundo, né? Mas a floresta plantada ela está sendo considerada para o Parlamento Europeu como floresta, né? E aí quando você faz o corte raso de uma floresta, né, o que a imagem de satélite vai apontar é um desmatamento, né? E aí, qual que é a regra, né, da EUDR? É assim, não pode desmatar para transformar a área para uso agrícola. Então, o que está na lei é isso. Se você desmatar para instalar uma cidade ou uma indústria, está tudo bem, né? A EUDR não vai impedir isso, né? O que se quer evitar é a conversão do solo para uso agrícola. Então, qual que é o risco que existe e que precisa ser discutido pelo setor? É de produtores que eles estão deixando a silvicultura. Então, se você está cortando, você está lá com o seu plantio de eucalipto, deu 7 anos, você vai cortar e você não pretende continuar com o eucalipto o ano que vem, você vai transformar em soja, em pecuária, o que for, essa madeira que você está extraindo agora, né, que é uma colheita, né, ela vai figurar para a EUDR como de desmatamento e não vai poder entrar no mercado europeu. E isso impacta tanto os pequenos produtores, né, quanto também as grandes empresas, né, porque pelo menos dentre as que a gente conhece na Neocert, todas as grandes empresas elas compram madeira de mercado, né, elas têm fomento, elas têm compram de pequenos produtores, né, e essas áreas vai ter que existir uma responsabilização, né, dessas empresas pelo futuro da área. E aí que mora uma grande dificuldade, porque como que uma empresa que comprou a madeira, no mercado ela vai garantir, né, que o dono da área vai continuar plantando árvores, né, a longo prazo ali. Então esse é um ponto que eu acho que precisa ser bastante discutido daqui até o final do ano. A gente vê que a IBA, né, que é a Indústria Brasileira de Árvores, está em conversas, né, com a União Europeia, e o setor precisa se envolver e se movimentar para evitar que isso cause grandes problemas, porque no fim das contas, lá na sua primeira pergunta, né, por que inventaram a lei? Né? Era para evitar emissões de CO2?
né, classificar agora um plantio florestal de 7 anos como um reservatório de carbono não é correto, né? Isso vai virar papel, celulose, né? Não é um reservatório de carbono de longo prazo. Então a lei não deveria impedir isso, né? O plantio florestal, o plantio de árvores é uma cultura, né? De ciclo curto, de espécie exótica, né? Essa caracterização como floresta pode causar problemas, né, no curto prazo aí. E esses problemas, no caso, seriam mais para quem está comprando, né? No caso, quem está adquirindo esses produtos que não são regulamentados, digamos assim. Quais seriam as sanções, por exemplo, de uma empresa? Por exemplo, eu sou uma empresa europeia e comprei, né, uma mercadoria, comprei madeira, comprei papel, né, como tu falou, comprei carne que não estão enquadrados dentro do EUDR. Quais são as sanções que, no caso, o meu cliente teria caso fosse comprovado que não está dentro das normas, dentro dessa regulamentação? O seu cliente na Europa ele vai ter que fazer essa declaração quando ele colocar a mercadoria no mercado, dizendo que ele fez uma due diligence e confirmou que não era oriunda de desmatamento, né, esse produto. Se for provado o contrário, né, e já existem até na regulamentação, né, a previsão de amostragem para fiscalização, né, que aí vai variar de acordo com o produto e com o país de origem, mas que isso pode chegar a 9%, né, dos produtos, então é bastante coisa fiscalizada. As punições são punições administrativas, né, como multa, apreensão de mercadoria e até cadeia, né? São penalidades graves. Claro que isso vai passar por um processo judicial lá, né? É uma empresa que não cumpriu a lei e ela vai ser julgada por isso, vai ter que se explicar. Para a empresa brasileira não tem nenhuma punição. Certo. Né? Porque a regulamentação é deles, não é nossa, né? A punição para o brasileiro é comercial. Então, se a área é, né, desmatada depois de 2020, ou tanto se foi plantada em uma área convertida depois de 2020, ou se está deixando de ser floresta depois de 2020, partindo para outra cultura, essa madeira talvez seja difícil de vender para fora. Né? E não só vender para fora, mas as cadeias hoje elas estão todas ligadas. Então, eu exporto para a China, não exporto para a Europa. Certo. Mas se a China exportar para a Europa o seu produto, né, manda madeira para a China faz um móvel e vende para a Europa. Né? A Europa vai ter que olhar para a China, que vai ter que pedir informação para o Brasil e vai ter que mostrar que é aqui. Então acaba que, a não ser que você tenha um produto muito local, né, de mercado nacional ou América Latina, né, ou que você sabe que o produto ele não vai acabar na Europa, ou produtos fora de pauta também, né? Existe um anexo dessa lei que traz os produtos que precisam cumprir a lei, né? Então, dependendo do tipo de produto, pode ser que não se enquadre na lei, né? Mas madeira serrada, por exemplo, se enquadra na lei, né? E aí fica um obstáculo de mercado, assim, para quem que eu vou vender essa madeira, né? Se todo mundo vai ter que olhar de onde veio. Outro assunto também, né, que envolve aí a União Europeia, que você é especialista também, Marcos, é a questão do FSC, né? Qual a importância dessas certificações, que é um assunto, né, super atual, assim, que a gente precisa ser falado, que muita gente não sabe ainda? Boa pergunta. Porque a certificação, né, tanto o FSC quanto o PFC, né, que é o concorrente internacional do FSC, ela é uma ferramenta de mercado, né, para diferenciar um produto para o cliente. Tá? Até para nós, né, como clientes, se a gente chegar no mercado e quer escolher um papel higiênico que tem uma arvorezinha do FSC ou não, né, da mesma forma para o cliente lá fora, é um crivo, né, uma diferenciação de produto que atesta que aquele produto, né, tem salvaguardas sociais, ambientais, legais, de rastreabilidade, etc. Né? Só que o que acontece, tanto já para a EUTR isso já acontecia e agora para o EUDR também vai acontecer, que uma legislação ela não homologa um sistema de certificação de terceira parte. Então, na lei não vai falar assim, se for FSC ou se for PFC, pode entrar sem mais perguntas. Né? Isso não existe para nenhum sistema de certificação do mundo. Né? Então,
O que a lei traz é que sistemas de certificação, como o FSC e o PFC são, né, com auditoria de terceira parte, com resumo público, com critérios elevados, né, eles servem para atenuar o risco. Então, você lembra lá na due diligence, né, que o operador ele vai ter que saber a origem, avaliar o risco e mitigar o risco. Quando ele avalia o risco de um produto FSC ou PFC, ele vai poder falar que ele tem um risco menor. E ele pode usar isso como um atenuador de risco que talvez justifique ele não ir a campo ou ele não olhar a cadeia inteira, enfim, né, de não voltar fazendo as mesmas perguntas que a certificadora, né, já fez para as empresas. Porém, essa questão de não ter desmatamento, de não ter desmatamento nenhum, apesar de ser um tema, né, desmatamento é um tema das certificações FSC e PFC, não pode ir área desmatada, né, depende do ano, já é um tema caro a certificação, mas ainda existiam algumas brechas. Então, existe dentro do FSC e do PFC uma permissão para que se desmate uma área ínfima, né, de até 5%, sob justificativas, né, de impacto social positivo. Então, precisa fazer uma ponte, né, precisa, sei lá, instalar uma escola, né, e vai desmatar, vai trazer um impacto social, né, um benefício social, o sistema de certificação permite, né, o desmatamento. Além disso, tem algumas coisas como informar o polígono de origem que a certificação não pedia. Né? Então, no sistema FSC, você não manda o polígono para o seu cliente. Né? Essa é uma informação sua, que a sua certificadora olha, atesta que está ok, né? E essa informação, só esse atestado, né, que vai passando de um lado para o outro na cadeia. Então, tanto o FSC quanto o PFC, eles estão se movendo para que eles ajudem a cumprir melhor a UDR, né, e possam aí sim ser usados como uma ferramenta que atenue muito bem os riscos. Né? Então, os dois sistemas eles estão publicando novas normativas, né, mudando as regras. A princípio são regras opcionais, só para quem quer usar a certificação como uma ferramenta para atenuar os riscos, né? Mas que vão trazer aí questões maiores, né, sobre desmatamento, sobre informar o polígono de origem, sobre informar detalhes das espécies, né, nome científico de todas as espécies, que na cadeia do papel, por exemplo, a gente não usa, né, na certificação, fala que o papel é de pinos e eucalipto, né? Não fala se é eucalipto grandes ou enfim. Sim. Então, os sistemas eles estão se adaptando, vai subir um pouco a régua, né, para que eles, vou usar o termo pontuem bem, mas não existe uma pontuação, né? Mas que eles possam ajudar numa completude maior, né, quem está usando a certificação como uma ferramenta, né, para atenuar riscos da UDR. É uma ferramenta super válida, a lei reconhece sistemas de certificação como atenuadores de risco, e a gente recomenda, porque é uma coisa que está pronta, né? Já existe, você não precisa inventar. Está pronta, aplica lá, a norma está pública. Né? Você pode aplicar isso para reduzir o risco na sua cadeia. Certo, a gente estava falando ali do FSC, né, que é o Forest Stewardship Council, né? E tu falou também do PFC. O que seria o PFC? PFC é o Program for Endorsement of Forest Certification. É um programa que ele reconhece certificações florestais. A grande diferença, tem várias diferenças entre eles, né? Mas assim, pegando do nome, né, a diferença, né? Eles estão ligados ali, né, em paralelo, tanto o FSC quanto o PFC. Eles são sistemas concorrentes, né, no mundo, são os dois grandes sistemas de certificação florestal do mundo. Curiosamente, o PFC ele tem mais floresta certificada do que o FSC. Olha, nossa. Né? É que as cadeias de custódia, né, do FSC são um número muito grande. Né? Então, acaba que a gente vê muito mais produto FSC no mercado, né, do que PFC. Mas se você pegar uma resma de papel, algumas têm o PFC. Né? São poucos produtos ainda em prateleira PFC no Brasil, mas está expandindo, eles estão investindo no Brasil, né? Tem um escritório no Brasil hoje. A diferença
relacionada ao nome, né, é que o FSC ele cria as regras, né, e essas regras são aplicáveis para o mundo inteiro. Então, o mesmo padrão que uma empresa cumpre no Brasil, uma empresa cumpre na China e uma empresa cumpre na África, né? É exatamente o mesmo padrão. O padrão de manejo florestal ele sofre adaptações locais, né? Mas o de cadeia de custódia, por exemplo, é exatamente a mesma regra no mundo inteiro. O PFC ele reconhece padrões nacionais. Ele também tem padrões próprios, né, que podem ser usados nos países onde o PFC atua diretamente. Mas no Brasil, até alguns anos, até o ano retrasado, se eu não me engano, a nossa certificação brasileira era o Serflor. Serflor, né, que a gente já é mais habituado com o nome, né? Sim. Que era uma certificação nacional, né, só que ela já era reconhecida pelo PFC. Então, uma empresa brasileira que era certificada Serflor, ela podia vender para uma empresa inglesa que era PFC e esse produto entrava na cadeia como certificado. Entendi. Então, o PFC ele tem essa ferramenta de reconhecer sistemas de certificação locais, lógico, né, que estejam bem alinhados às suas próprias normas, né? O que é diferente do FSC. Fora isso, aí tem questões mercadológicas, né? Tem mercados que preferem um ou preferem o outro, né? O FSC ele tem um ponto muito forte que é a sua governança participativa. Né? Todo mundo pode ser membro do FSC, vocês podem ser membros do FSC, e ir para a Assembleia e propor uma mudança no padrão, né? E fazer um lobby e conseguir mudar a norma, né? Então, essa governança do FSC, que é balanceada, né, em câmaras sociais, ambiental e econômica, norte-sul, esse é a joia da casa do FSC, é isso, é sua governança, né? O PFC eu vejo uma vantagem comparativa, que é a sua estabilidade. Então, o PFC, talvez até por não ter toda essa participação, né? Ele é um sistema mais estável. Então, o padrão não muda tanto, né, quanto o do FSC. Mas estável, mas assim, em que sentido? Que é mais... Tem muitas atualizações. Estável de ter menos atualizações. Entendi. O sistema FSC ele é muito dinâmico, né? Então, logo vai sair... né, nos dois vai sair uma série de atualizações por conta da LDR, mas o FSC sempre está em mudança, né? Então, sai que a gente chama de ADV, né, que é uma atualização da norma sem revisar a norma inteira, né? Sai cada 2 meses pelo menos sai alguma, né? Algum ADV novo, alguma regra nova que precisa ser cumprida. Enquanto que o PFC ele é mais estável, então dificilmente sai uma mudança na norma, né? Ela vai ser revisada periodicamente, mas não muda tanto. Mas para o consumidor, né, ambos são bons diferenciais, né, que atestam que o produto é legal, que o produto não vem de área desmatada, né, que o produto respeita questões sociais, ambientais, né, desde da floresta de produção até a indústria, né? Também hoje em dia tem critérios sociais, inclusive na indústria, né, que no passado não tinha. E recentemente o FSC subiu um pouco a régua para olhar também na indústria, aspectos sociais, legais dos trabalhadores, etc. E você comentou ali, né, da cadeia de custódia, né, que existem mais de um tipo de certificação, né? Você pode explicar para a gente os tipos de certificações que tem? Hoje, basicamente, a gente tem esses 2 grandes sistemas de certificação, né, que são o FSC e o PFC, e dentro deles a gente tem algumas modalidades de certificação. Então, a mais conhecida é o manejo florestal, né, certificado. Então, tanto o FSC quanto o PFC tem o padrão que diz o que tem que ser feito para o manejo ser da melhor qualidade, né? Tanto em questões ambientais, sociais, legais, viabilidade econômica, né, um princípio que as normas têm. Isso vai garantir que o manejo é feito da melhor forma possível, com monitoramentos ambientais, com engajamento de trabalhadores, de comunidade, etc. Essa é a certificação que acontece na floresta. No sistema FSC tem uma certificação um pouco menos conhecida, que é a certificação de manejo florestal de madeira controlada. E a gente tem até um caso recente que a gente fez pela Neocert, né, que é uma certificação de grupo de produtores florestais
que cumprem um padrão de madeira controlada, que ele não assegura todos os indicadores do FSC, do manejo FSC, mas ele assegura uma boa parte deles, né? Uns 70% do padrão da certificação de manejo FSC está no padrão de madeira controlada FSC. Então ele já garante bastante coisa, né? Garante o que é basal, ele garante, né? De legalidade, desmatamento, enfim, tudo que é mínimo aí está garantido. E ele possibilita a entrada de players menores, né, na certificação, que às vezes acha que a certificação não é para mim, a certificação é muito difícil, a certificação é muito cara, né? Esse arranjo que foi feito de grupo de certificação, ele viabiliza, né, a entrada de produtores menores. E para as indústrias que compram essa madeira, né, ela pode comprar sem ela ter que fazer uma due diligence para ver a origem, né? Já é certificada, vai chegar com uma nota fiscal falando que já foi verificada. E aí tem a certificação de cadeia de custódia, né, que aí é para a indústria e para o comércio, né, de qualquer produto de origem florestal, né? A gente fala muito de madeira, claro, ainda mais aqui nesse podcast a gente fala mais de madeira, né? Mas a floresta produz também castanha, produz óleo, produz teribentina, produz, né, outros produtos que é o que a gente chama de não madeireiros, né? E aí todas essas cadeias, elas podem ser certificadas. Então, hoje a gente vê muita certificação de serraria, de painel, de MDF, de compensado, de celulose, papel, gráfica, né, móveis, né? O grosso da certificação hoje são essas cadeias, né? Mas existe castanha do Pará certificada, existe açaí certificado, existe resina certificada de pinos, né? E podem existir nessas cadeias também, né, de óleos aromáticos, por exemplo, certificados, né? De cadeias menos óbvias para a gente, né? Agora já existe tecido feito de celulose, né? Também é certificável, né? Então, a certificação aí de cadeia de custódia, ela vai servir para todo mundo que processa ou comercializa. Então, desde da serraria que desdobra a tora, né, até uma trader que exporta um móvel acabado para fora, eles podem ser certificados na cadeia de custódia. Quem quer transferir esse status do produto, né, de certificado para o seu cliente, ele precisa se certificar, né? E aí a certificação ela vai servir justamente para diferenciar o produto para o cliente, né? Então tem mercados que preferem certificado, né? Tem poucos mercados que pagam a mais pelo certificado, né? Tem cliente que você só entra se for certificado, né? E eu acho que é crescente, né, essa consciência do consumidor por procurar produtos, né, certificados, né? A certificação nada mais é do que uma verificação, né, de uma terceira parte, né, sobre um sistema reconhecido, como é o FSC e o PFC, de que o produto ou que um processo ele cumpre um padrão, né? Então, se você tiver ali uma folha de papel, né, certificada, com o selinho do FSC, você pode saber que essa folha, né, desde a floresta, né, ela cumpre elevados padrões, né, de legalidade e padrões socioambientais. Certo. E, por exemplo, eu tenho uma floresta que é de reflorestamento, ela é bem sustentável, posso cumprir com todos os requisitos, mas as pessoas ainda, né, os produtores ainda têm muitas dúvidas quais são esses requisitos para que ela consiga ter essa certificação. Quais são os requisitos mínimos que eles devem cumprir e quanto tempo demora para sair essa certificação para quem quer entrar aí e ser, né, FSC e ter esse certificado FSC, etc. Os sistemas eles têm princípios, critérios e indicadores. Então, princípios são grandes temas, né, que depois são desdobrados em critérios, e os indicadores são o que a gente verifica na auditoria mesmo, né? De uma forma bem resumida, né, a gente pode dizer que talvez a maior questão no Brasil, principalmente, seja a legalidade.
Sim. Porque tem um princípio que fala: cumpra todas as leis aplicáveis ao seu setor, né? E no Brasil a gente tem lei para tudo, né? Então, nosso arcabouço legal é gigantesco, né? Eu já vi um estudo uma vez do WRI que dizia que a gente tem uma das melhores legislações ambientais do mundo, né? Porque a gente tem lei para reserva legal, área de preservação, licenciamento, um monte de coisa que precisa ter, né? Então, assim, cumprir a lei no Brasil já é bastante coisa, né? Com certeza. Direitos trabalhistas, né? Direitos de comunidades tradicionais, né? Algumas coisas até que em outros países, outras sociedades, nem tem comunidade tradicional, né? Nossa, no Brasil tem um monte, né? Uma diversidade de povos tradicionais e tem legislação ainda relacionada, né? Para proteger os direitos desse pessoal. Então, cumprir legislação é uma coisa importante que os sistemas vai pedir. Aí vai ter questões mais focadas no engajamento social, né? Principalmente o FSC, ele foca muito, esse termo engajamento, ele aparece centenas de vezes na norma, né? Porque o FSC quer que o manejo florestal ele envolva de fato, né, as comunidades do entorno, por exemplo, né, os próprios trabalhadores, né, para ser um processo que seja legal para todo mundo, né? Aí tem questões ambientais, né, de monitoramento, de levantamentos ambientais, tem questões de viabilidade econômica, né, da operação ser viável, né, do empreendedor ele ter recurso para sustentar, porque o slogan do FSC é florestas para todos para sempre, né? Então, para sempre, né, quer dizer que você tem que conseguir manter aquilo uma floresta. Então é olhado, por exemplo, o aproveitamento da madeira, você tem que dar um bom aproveitamento, né, o uso múltiplo da floresta. Você também, a gente tem alguns municípios no Brasil, né, que tem grandes empresas de base florestal, que tem muita floresta certificada e que ali nasceram polos moveleiros ou polos madeireiros também certificados, né? E a certificação ela tem princípios que pedem justamente isso, né? Que você fomente outros usos para madeira além do seu, né? Outros usos da floresta, não só da madeira, né? Com fins culturais, né? Outros fins para a floresta, além de produzir só para sua empresa. Fins educativos também, né? Isso vai acabar se estendendo para toda a comunidade, para as escolas, para os trabalhadores, que levam para as famílias, que levam para as famílias das famílias. Então, isso acaba gerando ali, dentro da comunidade mesmo, toda uma educação ambiental ali, de sustentabilidade, de práticas também sustentáveis, né? Como até saindo fora ali um pouquinho da área florestal, mas de reciclagem e de cuidado, né? Com o meio ambiente, com a poluição e com a reciclagem. Então, é importante isso, inclusive, porque as empresas acabam estendendo isso para os funcionários, que vai, né, vai para frente. Então, a cadeia, ela não fica ali só ali na empresa e na indústria e né, no caso nas vendas, na exportação. Isso vai se estendendo também na cadeia familiar, florestal, né, de todos os envolvidos ali dentro, né, da companhia. Esses sistemas eles prezam muito por manter a floresta, né, e as pessoas que nela habitam, né? Então, justamente isso, assim, de prover salários dignos, né? De prover acesso à educação, se você está falando de uma comunidade isolada, de repente, isso, né? Tem, sim, muita coisa que impacta, né, na família, na geração de emprego, de renda, né? Tudo isso faz parte dessa composição da sociedade, né? Então, acaba impactando positivamente, né, a empresa, seus funcionários, mas também o entorno, né? Tem requisito, por exemplo, para treinar mão de obra local. Olha. Né? Então, você vai levar uma empresa para o Mato Grosso do Sul, né? Que é o que acontece muito no Brasil, né? Leva todo mundo de São Paulo para lá? Não, a certificação vai exigir que você forme mão de obra local, né? Que traga impacto positivo ali, que você compre, na medida do possível, né, de empresas locais. Então, vou levar
minha transportadora daqui, o meu borracheiro daqui. Não, fomente, né, novos negócios na região que você está atuando. Porque toda operação ela vai ter impactos negativos. Né? Então, vai estar passando caminhão, vai ter barulho de máquina, vai fazer poeira na estrada. Vai abrir novas estradas, né? Você vai ficar atrás de um caminhão de madeira na estrada. Enfim, toda operação tem impactos negativos, né? Mas a certificação ela preza para que se sobressaiam impactos positivos, né? Então, visto que as certificações pedem esse mapeamento, né, de impactos, o que você faz para mitigar eles, né? Tem que ter canal de comunicação com as partes afetadas, e que você faça projetos positivos também, né? Então, acontece muito de projetos de educação ambiental, por exemplo, né? Que a rigor não é um requisito ter projetos de educação ambiental, mas é um requisito fomentar, né, projetos que beneficiem, né, as comunidades afetadas, né? E às vezes a forma é educando, né? Estruturando uma escola, criando um centro de educação. Tem vários projetos, né? Fomentar uma cooperativa, ajudar a organizar a cooperativa da comunidade para que eles consigam extrair mel da floresta certificada, né? Com os cuidados, usando EPI, cumprindo legislação, melhores práticas, treinamento, evitar acidente, enfim. Tem um monte de impacto positivo, né, que a certificação vai exigir que aconteça para justamente compensar os negativos, né, que são inerentes a todo negócio. E que assim causa um impacto positivo. A certificação causa o seu impacto positivo através disso, né, através das ações que cada empresa, né, causa no dia a dia. Então, você fala assim, qual que é o impacto positivo que a Neocert causa? Diretamente, talvez a gente não cause, mas a gente está auditando as empresas, fazendo com que elas cumpram um padrão de certificação. E orientando. Essas empresas que, na verdade, causam os impactos positivos. Exato. Né? Então, acaba tornando aí um ciclo virtuoso, né, de melhorias e sempre melhores práticas e sempre melhoria contínua e sempre, né, correção de problemas que acontecem, né? Também não vamos ser inocente, né? Falhas sempre acontecem, né, nas empresas, independente de serem ou não certificadas, né? A diferença é que nas empresas certificadas sempre tem alguém olhando, né, e pedindo para volta para a linha, né? Volta para cumprir o padrão que é reconhecido internacionalmente, enfim, né, que vai diferenciar seu produto lá na frente. Então, Marcos, bom saber, né, dessas coisas positivas, né, que essas certificações e o DR aí tem para oferecer aqui pro Brasil, né? Espero que nos próximos anos o Brasil seja referência, né, nesses critérios. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, né? Você e a Neocert aí. E esse foi mais um Pocket de Flow. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo aqui no nosso canal e deixe seus comentários caso você tenha alguma dúvida ou sugestão que a gente esclarece para você.